A Luísa já falou um pouco, né, sobre a importância do perdão. Ele já mencionou sobre o perdão de Deus. Passou aquele vídeo, né, para a gente meditar um pouco sobre aquele vídeo, que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. Que uma das características do cristão verdadeiro é que o cristão verdadeiro perdoa. O cristão perdoa. O cristão perdoa porque o cristão sabe o valor do perdão. O cristão perdoa porque sabe o valor do perdão que ele recebeu de Deus. E isso é muito importante. Então, se você está acompanhando aí os 40 dias de jejum e oração, vocês vão ver hoje, dia 18, no dia 31 lá. Quem está com o livrinho aí? Muitos não estão, né? No dia 31, se você leu hoje, se não leu, você pode chegar em casa, você pode ler. Então, essa semana a gente estava falando sobre algumas características do cristão, né? E sobre a capacitação que vem de Deus para a gente viver a vida cristã, inclusive para a gente perdoar. Então eu quero convidar você a abrir lá no Mateus capítulo 6, para a gente pensar um pouco sobre o sermão do monte. Jesus está ali ensinando os discípulos, e nesse momento Jesus está ensinando os discípulos a orar. Mateus capítulo 6, versículo 12, segunda parte do Sermão do Monte, da oração do Pai Nosso. Mateus 6, 12. Mateus 6, versículo 12, 14, 15. Encontrou? É uma parte conhecida do Sermão do Monte, né? E que é a oração do Pai Nosso, que muitos sabem de cor, né? Mas que precisa não só ser decorada, mas ser vivida essa oração. Diz assim, versículo 12: E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 14: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Então, essa é a segunda parte da oração do Pai Nosso. A gente viu que a oração do Pai Nosso, ela começa pedindo coisas para a glória de Deus, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Então aparece o teu algumas vezes. Teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de pedirmos essas coisas que são mais importantes para a glória de Deus, sobre o reino de Deus, sobre a santificação do nome de Deus na nossa vida, né, sobre a vontade dele sendo realizada em nossa vida, na igreja. Agora a gente pede com relação a nós. E o pedido que Jesus o pedido que Jesus ensina aos discípulos não é muito pedido que muitos de nós fazemos em nossas orações. Então ele ensina o pão nosso de cada dia, damos hoje. A gente não pede o pão de cada dia, a gente pede logo o pão para a vida toda, né? A gente quer reservas, não é isso? A gente quer dispensa cheia. E o pão de cada dia aí tem a ver com dependência.
Não é? A cada dia dependendo de Deus. Pão de hoje. Aí amanhã eu peço o pão de hoje. Aí Deus vai suprir. E depois de pedir o pão, é um pedido de perdão. É uma súplica de perdão, pedindo para Deus nos perdoar. Diz: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas contra o Senhor, assim como nós temos perdoado. O que Jesus não disse? Senhor, perdoa as nossas dívidas. Amém. Não é? O que ele botou? Assim como temos perdoado. Para nos lembrar que como nós recebemos a misericórdia de Deus, a gente precisa também ser misericordioso. Essa misericórdia é outra pessoa. Como posso pedir a Deus que Ele me perdoe, que Ele me perdoe, né, os meus pecados, se eu não perdoo o meu próximo? Né? E o interessante é que é a única condição, porque Deus está sempre disposto a nos perdoar, mas Ele coloca uma condição. E naquela parábola que a gente assistiu o vídeo também é da mesma forma. Porque se perdoardes, ele diz aqui no versículo 15 também, aos homens as suas ofensas, nosso Pai perdoará vocês. Né? E como é importante isso é no geral ou está falando os crentes? Esse perdão é no geral ou está falando dos crentes? Os irmãos da... Não, isso que está se referindo aos crentes, para os crentes perdoarem. Não é? Mas perdoarem qualquer pessoa. Qualquer pessoa, seja crente ou seja descrente. Porque olha a palavra que ele usa aqui, se perdoardes aos homens, né? As vossas ofensas. Então, de maneira, ele generaliza qualquer pessoa. Não é só os da família da fé, a gente tem que perdoar todos, né? Irmãos, como é difícil perdoar. Mas tudo na vida cristã não faz parte da nossa natureza. Amar não faz parte da nossa natureza, não é? Perdoar não faz parte da nossa natureza humana. A Bíblia diz que o nosso coração é corrupto. Então, essa vida cristã, nova vida, por isso que aquele que está em Cristo é nova criatura, a Bíblia diz, e a gente tem uma nova vida, a gente nasceu de novo. Essa nova vida não faz parte, não tem nada a ver com aquela minha vida antiga. Então, a minha nova vida é uma vida que me leva a ser parecido com Jesus. A minha nova vida é uma vida formada, forjada por Deus, pelo Espírito Santo. Forge meu caráter, a minha vida, mostrando que eu preciso perdoar. Mostrando que eu preciso amar o próximo e orar pelos que me perseguem, Jesus ainda ensina. Então, o padrão do Sermão do Monte é alto, né? Diz aquilo que Jesus pede de nós. Mas, se a gente reconhecer e entender a dimensão do perdão que a gente recebeu, a gente nunca vai negar o perdão a alguém. Se a gente compreender o tamanho da dívida que a gente tinha. Na parábola que a gente viu o vídeo, diz que ele devia 10 mil talentos, não era isso? Ele devia então ali 10 mil talentos. Enquanto o outro que ele devia, que ele não perdoou, eram umas moedinhas. Alguns denários, pouca coisa. Então o perdão que ele recebeu, ele não foi grato a Deus por aquele perdão que ele recebeu. Por isso ele não soube perdoar. Pastor, deixa eu consertar aqui. Eu fiz confusão, não é isso, não é claro? A gente tem que ter todo mundo. É porque eu confundi. Pelo Luiz falou, ele falou assim, que quando te pedir uma oferta ou qualquer coisa, reconcilie com o seu irmão. É isso que eu quero falar. Se a gente tem que reconciliar lá fora também, ou é com o irmão, como é que é isso aí? É lá fora também. Lá fora também. Lá fora também, né? Ele falou assim, a ideia do seu irmão, porque aí, tem aquela. Seu irmão, então. Isso, ele usa essa
parábola, Jesus usa essa explicação para, se tiver uma oferta, você deixar e usa o seu irmão. Mas certamente, eu não sei, é seu irmão ali no caso, é porque ele está se referindo, é porque os judeus se tratam como irmãos. Né? Então ele está se referindo da sua terra, aquele que pecou contra você e tal, o filho do mesmo Deus. É isso que eu queria falar. Mas não significa que é só aqui na igreja, né? Se eu tenho alguma coisa lá fora, eu também tenho que me firmar, acertar isso para depois ofertar a Deus. Porque ele usa o texto aí, pastor, orai pelo inimigo, orai pelo que vos persegue. Entendeu? Inclusive aqueles lá de fora, né? Isso aí, eu consertei. Eu estava pensando num outro texto, né? Perdoa, é claro, a gente tem que perdoar qualquer pessoa. Então, irmãos, o que me faz pensar? É difícil para a gente. Eu não quero ser hipócrita aqui e dizer, é muito fácil para a gente perdoar uma pessoa que me fez mal, não é? Uma pessoa que às vezes errou 2, 3 vezes comigo. É difícil. É contra a nossa natureza. Mas se eu pensar no perdão que eu recebi, se eu pensar na dívida que eu tinha com Deus, e que essa dívida foi perdoada completamente, perdoada por Deus, não tem como eu deixar de perdoar. É como se eu tivesse totalmente ingrato a Deus pelo que Ele fez por mim. Totalmente ingrato a Deus pelo que Ele fez por mim. Porque Ele me perdoou por uma dívida muito alta que eu não tinha como pagar. Mesmo que o Luiz mencionou, né, que eu vivesse 100, 200, 1000 anos, nada disso não teria como eu pagar essa dívida que eu tinha contra Deus. Então é algo que a gente recebe de graça, perdão pela graça, e a gente também perdoa pela graça de Deus, e mostrando graça, mostrando misericórdia às outras pessoas. Aqui no texto de hoje, o pastor Edson Queiroz, ele diz o seguinte: perdão é a atitude intrínseca do cristão, interior. E o Senhor coloca de uma forma que não há como eu obter o perdão de Deus se eu não perdoar as pessoas. O Senhor nos coloca na parede, né? Quando diz assim como, ou seja, da mesma forma como perdoamos, Deus nos perdoará. Em outras palavras, se não perdoamos, estamos pedindo a Deus que não nos perdoe. Esta oração é muito séria. Muito séria. Deus é amor e quer que amemos como Ele nos ama. Deus perdoa e quer que perdoemos como Ele nos perdoa. Então, no final da oração, Jesus deixa claro que não há saída. O perdão entre as pessoas está ligado com o perdão de Deus. Então, a primeira coisa é o perdão de Deus. A gente precisa entender, é igual o amor. Nas epístolas de João, diz que a gente ama porque Ele nos amou primeiro. Então, Ele me amou primeiro. Então, eu recebo esse amor. Eu recebo isso de Deus, eu percebo quanto Ele me ama e como eu sou agradecido a Deus por isso, porque Ele me ama, mesmo pecador, mesmo falho. Então eu vou amar o meu próximo, mesmo que ele falhe, mesmo que ele peque. Eu vou amar. É como uma corrente de amor que começa com Deus. Imagina se Deus fosse olhar. E às vezes a gente vê muitas pessoas dizendo: eu não vou perdoar porque ele não merece o perdão. Não é? Eu não vou perdoar fulano de tal porque fulano de tal não merece o perdão. E a gente merecia o perdão de Deus. Muitas vezes nós pedimos perdão e dali uma semana a gente peca na mesma coisa que a gente pediu perdão. Não é assim, gente? Não é? Então, e a gente quer que Deus nos perdoe. Então, quanto mais a gente compreende o perdão de Deus, mais a gente tem um coração disposto a perdoar. Quanto mais a gente compreende o amor de Deus por nós,
mais a gente tem um coração disposto a amar. E essa era a oração do apóstolo Paulo para a igreja dos Efésios, lá de Éfeso. O apóstolo Paulo ele orou pedindo a Deus para que a igreja pudesse conhecer a altura, né? A largura, a profundidade, compreender o amor de Cristo. E a Bíblia vai dizer que o amor de Deus, de Cristo, nos constrange. Já viu quando a gente é tão amado que a gente fica até constrangido e a gente quer fazer tudo para agradar aquela pessoa que nos ama tanto, faz tanto bem para a gente, e a gente fica constrangido por causa de tanto amor, a gente sabe que a gente nem merece aquilo, aí a gente vai e quer fazer alguma coisa em troca. E lendo uma vez um livro do Russell Shedd, que se chama Lei, Graça e Santificação, ele vai explicando sobre isso, como é que é a questão da lei agora, e no Novo Testamento não é mais lei, é santificação, né? É o caminho da santificação. E ele conta uma história de um dia que um certo homem, um senhor, bebeu muito, estava caminhando na beirada de um rio, de um lago. De repente ele decidiu entrar lá, bêbado, dentro daquele rio, e começou a se afogar, sem noção de nada, tudo perdido. Naquela situação que ele estava, ele ia morrer. Não tinha ninguém para livrar. De repente passa um homem à noite ali, escuta o barulho na água, ouve, chega lá para ver aquele senhor bêbado se afogando. Se aquele homem não fizesse nada, ele morreria. Então aquele homem desce correndo e tira aquele senhor bêbado da água, salva a vida dele, leva-o para casa, dá um banho nele, troca as roupas dele, arruma ele, dá lá um café, coisa forte para ele tomar, né? Pronto, salvou a vida daquele homem. E esse homem, depois de acordar de um longo sono, acorda e viu que estava bem, estava banho tomado, roupa trocada, perto de uma lareira, quentinho, e levanta e viu que uma pessoa que ele nem conhecia passou, viu que ele estava se afogando, morrendo, correu, salvou a vida dele e ainda fez tudo isso por ele. E esse homem bêbado, que estava bêbado, né? Agora ficou constrangido porque ele recebeu tanto amor daquele homem, tanto carinho, tanto cuidado. E ele pensou consigo mesmo: se eu voltar para a bebida, vai ser uma ingratidão. Não vai? Se eu voltar para a bebida, vai ser uma ingratidão a esse homem que me salvou. Se eu voltar à minha vida antiga, voltar a beber, voltar a viver nos bares da vida, arriscando a minha vida, vai ser uma ingratidão a esse homem que arriscou a sua vida para me salvar. Entrou na água, me salvou, cuidou de mim. E aí ele foi para casa pensando nisso. E todos os dias que ele era tentado a voltar para a bebida, alguém o convidava a beber, ele lembrava da vez que aquele homem o salvou na água e fala assim: imagina se eu voltar para a bebida e aquele homem me ver bebendo novamente, aquele homem que me salvou. Salvou-me. Não vou fazer isso porque ele me amou. E o amor dele me constrangeu a eu agora viver uma vida diferente. Entendeu? A nossa vida também. A gente estava como uma pessoa no lago morrendo, afogada, que não podíamos nos salvar. Deus foi lá pela sua graça, estendeu o seu perdão. Falou: eu te perdoo, eu te salvo, te dou uma nova vida. Agora será uma imensa ingratidão se a gente
saber cuidar dos outros. Se a gente não saber perdoar os outros, nosso próximo. Quantas pessoas que a gente vai na casa de recuperação, a gente vê muitas pessoas que já se recuperaram das drogas, passaram por uma casa de recuperação, recuperaram e depois dizem que querem trabalhar com drogados para recuperar outros, porque eles foram muito abençoados. E é assim mesmo. Assim como eu recebi um perdão, a salvação, eu não tenho como negar um perdão. Eu não tenho como negar o amor ao próximo, porque eu recebi isso. E a gente então precisa perceber o quanto Deus nos amou. E quando a gente percebe isso, a gente aprende a perdoar, né? A gente aprende a amar. A gente abre o coração para isso. E aqui sobre o perdão de Deus, uma coisa interessante, importante, é que às vezes ele diz assim que alguns, ele diz aqui, pecam no varejo, não é? Mas pedem perdão no atacado. É isso? Pecam no varejo, mas pedem perdão no atacado. Por exemplo, o nosso pecado é um por um, não é? Ah, eu menti, eu invejei, eu cobicei, eu roubei. Então são pecados. E quando a gente vai pedir perdão a Deus, fala, Deus, perdoa todos os meus pecados. Não é assim? No atacado, Deus, perdoa todos os meus pecados. Por que é importante a gente saber um por um? É claro que alguns a gente peca, de tão pecador que a gente é, né? Às vezes a gente peca e nem percebe. Mas por que é bom a gente estar amando ao pecado? Porque a gente vai perceber o tanto que a gente peca contra Deus, a gente vai perceber o tanto de coisa que a gente faz que não agrada a Deus, e a gente vai entender como Deus está sendo infinitamente gracioso nos perdoar. Eu tinha uma pessoa que tinha 10 anos e eu sempre queria encontrá-la, né? Para pedir perdão para ela. Foi umas coisas bobas assim que não devia nem ter acontecido. E Deus sempre me lembrando. E Deus também estava lembrando ela. A gente encontrou lá no Colômbia e eu pedi perdão para outra. Né? Então achei bom demais, parece que a gente fica leve. Né? Já tinha uns 10 anos, mas eu pensei que aquilo não era nada, mas Deus se me incomodou. E ela falou assim, eu queria te pedir perdão também. Não sabe onde você morava. O perdão cura a gente. É o que cura. O perdão cura a gente. Então, primeiro, com relação a Deus, dê nome aos seus pecados. Fala, Deus, hoje eu menti. Deus, me perdoa porque eu menti. Deus, hoje eu fiz isso, desagradei ao Senhor. Eu sei que isso não te agrada. Limpa, me purifica. Tem misericórdia. Porque nós vamos entender o tanto que Deus nos perdoa. E depois, ao perdoar as pessoas, é simplesmente a gente imitar a Deus. Efésios 5, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como Ele também os amou. Então, sejam imitadores de Deus e andem em amor, como Ele também os amou. Então, é dar aquilo que eu recebi de graça, dar de graça também. Eu lembro da história de um testemunho, vou contar um testemunho aqui de um pastor amigo meu, pastor Joel, ele tinha da minha esposa, tá? Pastor da nossa igreja, da nossa denominação em Cabo Frio. E ele disse que ele estava com um grande problema com uma pessoa da família. E ele não conseguia liberar o perdão daquela pessoa de jeito nenhum, era muito difícil. Na época eu não sei se ele era pastor, se ele estava no seminário, eu não me lembro qual foi a época da vida dele, mas ele disse que ele não conseguia. Toda vez que ele via aquela pessoa, ele se sentia mal, ele sentia o seu coração assim, com aquela amargura, falta de perdão.
E ele não conseguia liberar um perdão para aquela pessoa nunca. E ele só prejudicando a vida dele, aquilo ocupava a mente dele, ocupava o coração dele, e a vida espiritual dele também, com Deus, o relacionamento dele com Deus. Ele não conseguia. E ele falou que um dia ele estava varrendo a casa, né, limpando a casa, e ele começou a se lembrar de tudo aquilo que a pessoa fez, e aquilo começou a dar assim, raiva no coração dele, né? Se lembrando das coisas que a pessoa falou, alimentando. De repente ele começou a lembrar daquele varrendo da casa, e ele disse que começou assim a ficar com raiva, lembrar que ele não conseguia perdoar aquela pessoa. Mas de uma hora para outra, assim, veio na mente dele: você precisa perdoar. Aí ele parou assim, ele disse que orou: Deus, não me deixa pensar mais isso não, me ajuda a perdoar. Aí ele falou que na mesma hora ele sentiu como se fosse um calafrio, assim, né? Um negócio que falou que ele sentiu mesmo. E aí quando ele olhou assim, ele viu saindo de perto dele um vulto, assim, muito forte, que saiu pela janela, assim, escuro. E ele falou que a partir daquele momento, dessa oração que ele fez, ele conseguiu liberar o perdão para aquela pessoa. Nunca teve mais nenhum sentimento ao ver aquela pessoa, não teve mais raiva, amargura no coração. E ele percebeu que na hora que ele estava varrendo ali, o diabo estava tentando ele, fazendo ele lembrar: tá vendo aquela pessoa, lembra que ela fez contigo? Tá? E ele começou a sentir raiva. E quando ele orou para Deus: não me deixa pensar isso, me ajuda a perdoar. Ele falou que sentiu um arrepio muito forte e saiu do pé dele no vulto. Quando ele olhou, saiu pela janela, assim, uma sombra. E ele sentiu que foi Deus que permitiu ele ver aquilo para mostrar que realmente ele estava liberto. Deus o ajudou a perdoar. Por que eu estou contando isso? Porque, irmãos, às vezes para você é impossível perdoar. Mas se você abrir o coração e orar como ele orou: Deus, me ajuda a perdoar, aumenta a minha fé, aumenta a minha comunhão contigo, de maneira que eu consiga perdoar essa pessoa. Se você orar com sinceridade, Deus vai te ajudar a você perdoar. Então, libera o perdão. É assim como Deus perdoou você. Efésios 4, 30 a 32 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura. Livrem-se, olha só. Quer dizer que a amargura nos prende. Livre-se dessas coisas, da amargura. Quebra essas cadeias, peça a Deus para quebrar, da indignação, da ira, da gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Está vendo? Então, livre-se disso tudo, né? E o mais importante é saber que nós fomos perdoados. Amém? A sua dívida com Deus está paga. Cristo pagou. Ele te perdoou. Você está livre. Você não vai mais para o inferno. Você que crê em Cristo, entregou sua vida a Jesus, recebeu o perdão de Deus, está livre. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais destinado para o inferno. Você está livre. Você não tem dívida mais com Deus. Foi paga na cruz. Agora, o que Deus pede é que você perdoe. Você perdoe. Então, perdoe. Então é algo sério. E a oração do Pai Nosso, Jesus termina muito sério essa parte, né? Porque se não perdoares, Deus também não perdoará. Ele coloca essa condição. Por que Deus coloca isso? Primeiro, eu acho que porque aquele que entende o perdão de Deus, não tem como ele não perdoar. Ele perdoa, porque ele fala: poxa, o perdão que eu recebi não é nada perdoar a Kênia, né? Porque Kênia pisou no meu pé. Né, Kênia? Não é nada. Porque o perdão que Deus me deu foi muito maior. Alguém que me maltratou, alguém que fez isso, que fez aquilo, ou que me roubou, ou que me caluniou, não é nada eu perdoar pelo perdão que eu recebi. Se comparar, nós vamos
perdoar, assim como Deus nos perdoa. Eu queria deixar algum momento para os irmãos, alguém falar, alguém perguntar, alguém comentar, ou contar alguma experiência. Tem alguém que quer contar alguma experiência, alguma coisa, quer comentar alguma coisa sobre isso? Efésios, quanto você falou? Efésios 4, 30. 30 ao 32. Alguém quer comentar? Eu só quero comentar que eu não tenho dificuldade de perdoar. Amém, glória a Deus. Não tem mesmo, pastor. Amém, continua assim. Eu queria perguntar ao senhor de novo. Se a pessoa lá fora que a gente tem que perdoar, ou aqui dentro, a gente tem que ir nela ou perdoa só de coração? Pelo que eu ouvi o senhor contar do senhor aí, ele perdoa dele. De coração. Depois me parece que ele foi e conversou com a pessoa, sabe? Mas na hora ele já liberou o perdão sozinho. Depois ele não teve dificuldade nenhuma de conversar com a pessoa. A gente tem que ir até a pessoa mesmo, né? O importante é ir até a pessoa. Por quê? Isso traz clareza. Porque às vezes aquela pessoa ela só vai se sentir perdoada se você verbalizar. Aqui atrás, na página 86, o pastor foi muito sábio, botou isso aqui. Faça uma lista de pessoas que lhe ofenderam. Verbalize o perdão para cada uma delas. Se você falar assim, olha, eu me perdoo e peço perdão se eu fiz algo que não te agradou, que te magoou e tal. Se a pessoa não perdoar, aí o problema não é mais seu. Mesmo que aos seus olhos essa pessoa não mereça perdão. Mesmo que aos seus olhos ela não mereça. Mas isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida espiritual. E você vai ter a cara limpa para encontrar com aquela pessoa na rua. Ao olhar para aquela pessoa, você não vai ter problema mais nenhum com aquela pessoa. Porque aquilo foi perdoado, aquela dívida foi paga. É a mesma coisa se alguém te der botar 100 reais. Você fala, não, eu te perdoo essa dívida, não preciso pagar nada. Você nunca mais vai ficar lembrando aquela pessoa, sempre devia 100 reais e tal. Se perdoou, acabou. Não existe mais dívida. Perdoado, foi quitado, como se tivesse dado baixa no sistema do banco. Não existe mais aquela dívida. Então, é importante verbalizar. Talvez seja muito difícil para você verbalizar, mas requer uma dose de humildade, requer uma dose de confiança, requer uma dose de saber que você está fazendo algo que agrada a Deus. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Alguém ficou com uma dúvida sobre isso? A pessoa pode achar um morro, mas não perdoou o plantal. Aí quer dizer que ela não cometeu? Não sei se ela É? cometeu. Isso é uma pergunta complicada. Pode ser que ela se converteu, mas ela está com o coração duro. Talvez Deus ainda quebrante o coração dela. Aí tem uma... Se a pessoa perdoa a outra pessoa, mas ainda se sente ferido machucado, fica perdoa ou porque já encontrou dificuldade de não perdoar, mas sente machucado. Essa pessoa, se ela perdoou a outra pessoa e se sente ferida ainda, agora depende de se sentir ferida. Se ela lembra e ela ainda tem algum... Não, ódio não tem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, há pouco tempo, estava arrumando o carro do meu menino. Aí o cara botou uma peça lá defeituosa. Certo. Aí o cara não deu conta de arrumar a peça e eu pedi ele, eu já estava sentindo que ele ia fazer alguma coisa de sacanagem. Mas
eu tinha que esperar que ele consertasse a peça. Ele pegou a peça simplesmente e ele detonou mais uns 300 reais, deu o valor da peça, e eu tive que pagar mais 300 reais para o outro cara fazer a coisa. E aquilo, a única coisa que eu não fiz não foi falar nada para ele, eu não reagi contra ele, não processei ele, entendeu? Mas a gente se sente ferido, entendeu? Se sente machucado pelaquilo, você não poder falar nada, não poder discutir, não poder, entendeu? Se defender, que se você vai começar a chamar a atenção daquele cara, ele vai vir com coisa mais forte para ele você. Aí você que perde a cabeça, você fala desse jeito. Ele no fim você cabeça. É verdade. Aí fica essa ferida. Mas eu acho que essa ferida, esse sentimento talvez fica, não porque eu não perdoei, talvez eu até perdoei, mas é porque eu acho que eu poderia ter falado com ele. Talvez esse sentimento que fica, eu poderia ter falado, eu poderia ter botado na justiça, ou isso, ou aquilo outro. A gente fica com esse sentimento de que eu poderia ter feito alguma coisa em troca. A gente sente que o cara parece que fez a gente um pior moleque. Isso. Ele simplesmente devolveu os 250, virou as portas para mim. Eu ainda tive que guinchar o carro estava funcionando. Eu ainda tive que guinchar o carro na porta dele, levar para outra oficina. E ele tive que guinchar lá na porta dele. Ele fez, parece que tudo de propósito. Ele destruiu as peças, de propósito, ele destruiu o painel do carro, ele destruiu o painel do carro, não funcionava a coisa. Então aquilo eu fiquei chateado, porque não foi um acidente. Ele fez de propósito. Então, alguma coisa assim, a gente vê que a pessoa realmente fez de propósito. Agora, quando é neste caso de comércio, não é errado a gente falar com a pessoa, mas aí a gente tem que saber como falar, como se dirigir à pessoa, porque você tem os seus direitos como consumidor, de reclamar, mas não é errado de maneira nenhuma. Não é? Eu contando igual o pastor Eduardo, ele falou que contando essa semana lá que ele tem um carro da Jaque Motors, ele botou para fazer revisão, cobraram o dobro. A revisão, por exemplo, ficou em R$1.000, vamos botar assim. Cobraram na hora de descontar no cartão lá, botaram 2.000, botaram o dobro do valor. Aí ele não viu, ele pagou e tudo foi embora. Quando chegou a fatura do cartão, mas foi 1.000, por que é 2.000 aqui? Aí ele falou, não é possível. Aí ele foi lá reclamar, e realmente eles viram que estava errado. Só que ele falou, a gente tem que ver, porque agora tem que contactar o cartão e tal. Aí ele falou que já tem 5 meses, ele vai lá para ver se ele já resolveu. Ainda não conseguiu resolver, ele joga para o cartão joga para eles, e aquela coisa. E ele falou que assim, vai com toda a calma, com toda a paciência, conversa e tal. Mas só que ele falou que é o seguinte, que assim, vai chegar um momento que ele falou que acha que vai ter que entrar na justiça. Entendeu? Para resolver esse problema, para receber. Ele falou que não quer nem a mais por direitos e tal, mas ele quer o que ele, pelo menos, recebeu que descontaram injustamente dele. Não é? Então, assim, não é errado quando nesses casos você procurar com a pessoa, conversar com a pessoa e conversar e acertar com ela. Aí se você vê que não tem jeito, que o cara não vai resolver, igual parece que foi o caso aí, o cara fez de malandragem mesmo, ou você não vai ter jeito, você conversa, tenta receber, fala com ele que você tem direito consumidor, se você for lá na justiça vai ser pior para ele e tal. Pode ser que ele fique nervoso, que ele fique bravo, mas você fala, se fosse com outra pessoa eu já estava na justiça, né? Eu estou sendo bonzinho conversando com você. Então você abre o jogo com ele, se ele aceitar devolver alguma parte do dinheiro, parece que ele devolveu um pouco, você falou, né? Se não... Ele devolveu 250 reais na peça dele, ele tirou. Que não prestava, né? Entendi. E estragou mais 300 reais no mercado. Então, aí isso fica mal, porque às vezes a gente sai do prejuízo, não é? Então, a gente tem os direitos, não é? Igual a Bíblia diz que não é correto a gente entrar na justiça contra o irmão. A gente era para ser capaz de resolver entre nós, mas quando é ímpio, é complicado, porque a pessoa não tem o mesmo padrão que a gente tem, de ser honesto. Às vezes, a pessoa não é honesta com a gente, não é justa. Então,
Aí quando a gente fica no prejuízo, o negócio é perdoar, não tem jeito. Aí tem que perdoar porque às vezes você... Eu fui perdoar igual eu perdoei, sem falar. Isso. Se eu for falar, eu acabar discutindo. Então, você se conhece, não é? Cada um se conhece. Então, se for falar, eu vou discutir, vai ser pior. Aí eu vou dar mau testemunho, né? Então é melhor. Então, é uma maneira de você perdoar ele e tal. Mas, agora, não guardando raiva. Se você se sente mal, você vai se sentir mal mesmo por algum tempo. Não porque você não perdoou, neste caso específico. Eu creio que não é porque você não perdoou, mas é porque você foi lesado, né? Foi injustamente, e a gente se sente mal. Eu, na compra desse carro aqui também, até hoje ficou um dinheiro com o rapaz e ele não me passa de jeito nenhum. Já fui, já liguei. Eu até deixei de procurar ele, porque eu falei, desisto, Deus. Eu acho que o Senhor tem muito mais para me dar. E Deus tem mesmo. Quando eu estava com esse problema, um rapaz que me devia mais de quase uns 10 anos. Eu tentei lá no bar lá para esperar o carro, não, o cara. Ele pegou e me pagou R$700 que ele me devia. Glória a Deus. Você vai perdoar, né? Eu tinha até perdoado ele. Então, é dessa forma. Eu falo isso sempre com a minha esposa. Falar, Deus, sabe o que aconteceu com o pastor Eduardo? Outra experiência que o pastor Eduardo contou, aconteceu comigo também com esse cara dos 150. Esse cara, a Bíblia diz que quando a gente tem o coração aberto para dar, né? Deus pode dar até fazer multiplicar 100 vezes mais, né? E literalmente às vezes é isso, 10 vezes mais, 100 vezes mais, né? Então eu recebi, depois de um tempo atrás, eu recebi uma ajuda de uma pessoa, uma festa que a pessoa quis me dar, no momento de dificuldade que a gente estava, foi 10 vezes mais do que R$150 que o cara me devia. Então foi exatamente 10 vezes mais, né? E no caso do pastor Eduardo também, ele falou que emprestou, uma pessoa estava precisando muito de dinheiro e tal, e a pessoa nem pediu. Ele decidiu emprestar o dinheiro que ele tinha lá na poupança, tirar R$1.000 e emprestar para um pastor que está passando por muita dificuldade. Né? E a igreja dele ajudar um pouco esse pastor, ele falou, eu vou te emprestar esses R$1.000, vou ficar quando você me puder pagar, do jeito que você puder, se você quiser me dar 10, 100, do jeito que você puder, me paga. Se não der também, você fala, pastor, não dá, eu vou pago mês que vem, eu pago mais dividido, assim, aos poucos. E ele disse que esses R$1.000, ele prestou, o pastor, nossa, muito obrigado, cara. O pastor, assim, subiu, foi lá resolver suas coisas, ele conhece o pastor, tudo, ele falou que nunca cobrou também, porque ele não tem coragem de fazer isso. Só que já faz muito tempo, deve fazer mais de ano, o pastor nunca chegou para ele para falar assim, olha, pastor Eduardo, não dá para pagar, eu tenho online, nem para dar uma satisfação. Ele nunca, esqueceu, como se tivesse assim, recebido de presente, não é? Não é. A gente empresta se voltar mesmo, se não voltar, Deus sabe o que faz. Aí falou que o sogro dele vendeu uma casa, uma coisa lá, e deu a metade para a esposa dele e a metade para outra filha. Deu R$100.000. Foi exatamente 100 vezes mais o valor. Eles ganharam de presente para comprar uma casa lá em Anápolis, porque não tinha uma casa própria ainda, né? Então eles ganharam e compraram um lugar lá em Anápolis, lá, e até construíram para fazer uma coisa de aluguel lá também. Então, quer dizer, ele emprestou com o coração aberto, não voltou, mas Deus tem muito mais para dar do que o diabo está falando. Então, quando a gente tem o coração aberto, generoso, faltar Deus não deixa. Faltar Deus não deixa. Deus supre. Então é isso que, assim, consola o nosso coração, né? Então foi uma atitude bonita sua, de ajudar, de falar assim, de perdoar, não, eu não deixasse de lado, porque se fosse outro, né, já tinha procurado justiça e tudo mais. Mas é uma atitude de confiança, né? Então, talvez isso no seu coração é só uma cobrança interna de estar assim, eu podia ter feito, eu podia ter falado isso. E pede a Deus para tirar isso do seu coração, que Deus também tira, né? Te ajuda a vencer isso. Amém? Mais alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa?
o Antônio falou lá do salmo, né? Só, é só amigo aí, Mateus 6,35. A minha tradução aqui é muito. Mateus 6 o quê? 35. 35? Não tem. 6 só vai até 34. Lucas, pastor. Lucas 6,35. Lucas 6. Eu estou perguntando aqui para a gente conversar. É importante porque quando a gente é fácil a gente falar eu perdoo, às vezes a gente não vai saber se a gente perdoou de verdade. A gente só tem a prova que a gente perdoou quando a gente fala para a pessoa. Ou que a gente mostra claro com a atitude, olha, eu te perdoei. Eu te perdoo, eu te peço perdão. É importante falar, porque verbalizar nos ajuda a entender que a gente realmente perdoou. Porque a gente fala, não, eu perdoei, eu deixo de lado, perdoei. Mas às vezes no coração fica aquela coisa. Quando a gente verbaliza, é muito mais fácil a gente liberar perdão. É muito mais fácil demonstrar que isso é verdadeiro. Lucas 6,35. Pastor, porque é um negócio, é porque você fala, a Luiz vai e briga. Nós brigamos, foi nós dois brigando. Aí nós consertamos a bagunça também. Entendeu? Complicado. Aí você, eu perdoei o Luiz. Mas não falei pra ele que eu pedi perdão pra ele. Quer você vai até, seu irmão. Consertar a lambança que a gente faz isso. Ir até. Porque ir até lá, você vai mostrar pra pessoa. Porque ela nunca vai saber se você perdoou ou se você deixou de perdoar. Então, quando você vai lá e fala, olha, eu quero te pedir perdão, ou eu quero conversar com você, você me magoou com isso, tá? Eu sei também que eu errei. E às vezes a gente não vai só para, tem gente que vai só para acusar, olha, você me fez isso, isso, isso. Não, reconhece aquilo também que você fez, né? É importante. Mateus 6, Lucas 6,35, né? Amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então emprestem. O pastor Eduardo falou isso, que quando ele empresta, ele sempre conversa com a esposa dele, alguém que está precisando, vamos emprestar? Vamos emprestar. Se não voltar, a gente não fica com a água da pessoa. Se voltar, bem. Se não voltar, então é importante. Porque às vezes quando a gente empresta e a pessoa não paga, a gente fica com mágoa. Aí quem está pecando é a gente. Porque a gente guardou mágoa, a gente vira a cara para a pessoa. Então é melhor dar. Ou então empresta, se a pessoa não devolver, conversa. Mas se a pessoa não pagar, não guarda mágoa, porque quem vai ser prejudicado espiritualmente vai ser você. É isso mesmo, irmão Antônio? Tá aí, né? Acho que é só isso. Às vezes, o cara entra para a igreja e fala assim, ó, o cara ali fez a sacanagem comigo, eu morro, mas não perdeu o cara. Não tem ignorância. Não cometeu, pastor. Já que perdão já é uma das bases. Perdão já é uma das bases que Jesus ensinou. Talvez ele não foi cometido. Porque nós também sobre os atos, né? A pessoa, a atitude da pessoa. O livro conta uma história de um cara que prejudicou muita gente, entendeu? E ele fez uma tremenda mansão, um portão eletrônico e tudo e tal, e converteu o cara. Mas ele pegava o que tinha de reconciliar, por exemplo, pagar os devedores dele, ou gastar tudo que ele tinha para livrar ele da coisa, mas assim, criou uma potência, entendeu, na casa dele, que foi pegar na igreja. Ele disse que quando ele foi saindo da porta da igreja, o pistoleiro pegou o pai e matou ele. E realmente, por que Deus permitiu aquilo? Porque ele não tinha reconciliado. Lembra a história de Zaqueu? O dinheiro dos outros, entendeu? Fez a tremenda mansão para ele, fechou o portão eletrônico, não se defendia de tudo. Mas
Estava na igreja achando que ia alcançar a salvação, mas não tinha acertado. Agora não tinha reconciliado. Né? Às vezes ele foi para lá escondido. Agora, Zaqueu, a história de Zaqueu é bacana. Então, a história de Zaqueu é justamente isso. Zaqueu, ele entendeu o tanto que ele recebeu de perdão. Ele falou, tudo que eu fiz, se eu não consertar tudo que eu fiz, eu vou estar sendo ingrato, porque Deus me perdoou no adivinal. Agora eu roubei tanta gente, que eu vou devolver 4 vezes mais ainda. Corrigido por isso. Então Zaqueu é um exemplo de verdadeiramente alguém que se converteu. E às vezes a gente acha que não, me converti, tudo tal, não preciso acertar com ninguém. Não, tem que acertar. Sei capaz que a história é única. E cada caso é um caso, tá? Cada história é uma história diferente. A história do Joaquim que falou do carro aí é uma história. Né? A história do Antônio que falou, o outro falou que nunca perdoa, é outra história, né? Então, cada história é peculiar e a gente tem que realmente aprender a perdoar. E o Zaqueu ele deu uma prova que realmente ele converteu, pastor. Porque um dos problemas era financeiro, o cara fica. Aí o cara fala assim, não, eu era fiscal ladrão, roubei do Joaquim, roubei do outro ali, dali, passei a pé nele, mas vou lá devolver tudo para eles, 4 vezes mais. Então, certo, mas eu acredito o seguinte, o cara mesmo, ele é perdoado por Deus. Se ele tiver condições de restituir, ele restitui. Se ele não tiver condições... então, se eu não tiver condições, Mas o cara tinha condições de restituir. Então, até para você, você vem aqui para a igreja, fala assim, aquele safado lá me deu prejuízo de 10 mil. Você vai falar assim, agora tá aí, virou crente, esse vagabundo virou crente agora, por exemplo. Aí eu vou, Joaquim, você lembra quando eu era lá do mundo, eu te roubei 10 mil reais? Vou te dar 40 mil. Além do meu perdão que eu pedi para você, foi isso que eu roubei. Então, o testemunho é grande. Às vezes a pessoa, por exemplo, não tem condição, igual o Joaquim, de devolver, não tem o que fazer. Eu conheço não vou citar o nome, hoje é pastor, um grande homem de Deus. Ele foi endividado, foi preso até você sabe quem foi? Foi preso por causa disso, na porta da igreja e tudo. Mas o que acontece? Ele não teve condições de restituir. E ele veio restituir, pagando, né? De pagar, pegar carro de vender para pagar a dívida. E pagando, mas não deu conta de pagar, era muita dívida. Então, quando chega nesse caso, né, a pessoa não tem como restituir, mas ela vá até a pessoa e fala, eu gostaria muito de pagar, mas eu não tenho como de pagar. Eu posso te dar tanto, né, não tem medo de você vender tudo que eu tenho, não tem como de pagar. Então, mas você demonstra que você quer acertar, quer pagar, né? Demonstra isso. Então, assim, tudo que a gente recebeu de Deus, irmãos, Deus, ele quer que a gente também seja igual. Se a gente recebeu o perdão, que a gente perdoe, se a gente recebeu o amor, que a gente ame. Se a gente recebeu misericórdia, que a gente seja misericordioso. Então, tudo que a gente recebe de Deus, a gente devolve para o próximo como se a gente tivesse para Deus, fazendo para Deus, né? E aí a gente faz tudo para a glória de Deus. Pastor, uma das piores coisas de perdão, quando você não perdoa, igual eu filmar, abre uma porta, o diabo entra na sua vida aí trava a sua vida tudo, pastor, doença, E a falta de perdão faz mal para quem não perdoa. Isso é comprovado cientificamente, os psicólogos sabem muito bem disso também. Que quem não perdoa sofre as consequências. Por isso que ele fica preso a essas tormentas, essas coisas, essa angústia, sofrimento, não é? Porque ele não consegue perdoar. Então isso fica na mente, quando ele lembra daquilo, isso faz mal para ele. Então a falta de perdão faz mal para quem não perdoa. Por exemplo, se o Antônio fez alguma coisa e eu não perdoo ele pelo que ele fez por mim, eu vou virar escravo dele, porque sempre quando eu lembrar, eu vou ficar triste, magoado, nervoso. Então, e vou falar, eu vou virar escravo dele. Agora, quando eu perdoo, eu me liberto. Não tem mais esse problema. Deus me liberta. Amém. Vamos ajudar a Deus a fazer. Vamos pedir a Deus para nos ajudar
a fazer isso, né? A perdoar como ele nos perdoou, Eu né? acho que para mim, eu não conseguia perdoar